Graça e paz, Damares. Seja bem-vinda, minha sogra. Deus abençoe. O pessoal já deve estar chegando para a live dessa noite. Mas seja bem-vinda. Graça e paz, Astrid, seja bem-vindo à nossa live nessa noite. A live do amor do Calvário, onde nós vamos ter a nossa noite de estudo. Seja bem-vinda. Se é a primeira vez que você está entrando aqui nessa live, tenho certeza que Deus vai poder abençoar a sua vida. Vai ser uma live de estudo nessa noite, né, onde a gente vai estar falando sobre vários assuntos da Bíblia. Graça e paz ao Lucas, do Teofilando. Lucas, Deus abençoe sua vida, seu canal é uma bênção. Continua firme aí, meu irmão. Ainda a gente vai ter oportunidade de fazer a nossa live junto aí. Deus abençoe, o canal seja abençoado. Graça e paz, querida Vanessa, minha esposa amada. Michele, graça e paz, seja bem-vinda. Deus abençoe. Nosso convidado, pastor Mauro, deve estar chegando por aí. E tenho certeza que vai ser uma noite abençoada, uma noite onde a gente separou para perguntas e respostas, né? E eu tenho certeza que Deus realmente vai ter uma palavra para o seu coração e também vai te esclarecer muitos assuntos. De antemão, já quero até falar para os irmãos aqui do canal, que nos seguem aqui no canal Amor do Calvário, que possam também seguir o Lucas lá no Teofilando. O canal dele é uma bênção. Eu andei olhando o material dele lá e realmente é uma bênção. O Lucas também está tendo um curso lá, não sei se ele já começou o curso dele de introdução à teologia, vai ser bênção. Graça e paz, Thalia, seja bem-vinda à nossa live aqui do Amor do Calvário. Também ao nosso irmão Fernando, graça e paz, Fernando, seja bem-vindo. Que Deus abençoe sua vida e que Deus possa nessa noite trazer algumas coisas novas, né, com relação à questão da gente ter o entendimento da Bíblia. Essa noite a gente separou para perguntas e respostas. Vai ser uma noite abençoada, uma noite onde realmente nós vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor e eu tenho certeza que vai ser bênção, né? Vai ser uma noite de grande bênção. Pastor Mauro está chegando. Eu peço para a Vanessa colocar aí, que eu não estou conseguindo fixar aqui, mas coloca aí, por favor, perguntas e respostas. Pastor Mauro chegando aqui, né? Ele está chegando. É uma noite de bênção para a nossa vida e com certeza uma noite onde Deus vai poder falar conosco. Pastor Mauro, graça e paz. Paz do Senhor para o senhor. Paz do Senhor, Leandro. Tudo bem por aí? Como é que o senhor está? Tudo bem? Como é que foi a semana? Bem, graças a Deus. Estamos caminhando, né? Louvando a Deus e o senhor tá aguardando a preparado volta para a de Jesus. sabatina ou não? Estamos preparados, sim. Vamos ver o que os irmãos têm para perguntar aí. O senhor pode ter certeza que vai ter muita pergunta aí, hein? Tomara, né? Estamos aqui. Estamos com a Bíblia pronta aqui, ó. Instrumento da verdade teológica do cristianismo está aqui, ó. O senhor não tem nenhuma. O senhor não tem nenhum livro aí, não, né? A questão é só a Bíblia mesmo, né? Não, a Bíblia. O livro para nós são ferramentas, mas o principal, o segredo está na Bíblia. A Bíblia está acima de qualquer pensamento, de qualquer corrente teológica. A Bíblia é a nossa carta magna. Amém. Uma saudação também ao pastor Jabes. Graças e paz, pastor. Deus abençoe. Obrigado por acompanhar a live aqui conosco. O pastor, antes que faça uma pergunta, eu já vou deixar uma pergunta para o senhor aí. Essas perguntas um pouco diferentes, né? Se vocês quiserem, vocês podem ir mandando as perguntas. Tem um quadradinho embaixo com ponto de interrogação. Se quiser, pode mandar por aí, que com certeza fica mais fácil da gente poder ir passando para o pastor Mauro, né? Obrigado, pastor Jabes. Obrigado. Eu estava acompanhando a live do senhor agora também. Uma grande bênção. Pedro Miguel, seja bem-vindo. Graça e paz para você também. Deus abençoe. Que seja uma noite abençoada para a sua vida, viu? Que Deus possa realmente falar contigo. Pastor Mauro, eu já vou deixar uma pergunta aqui, que é já de cunho escatológico, vamos dizer assim, né? É da parte da parte de escatologia bíblica.
qual a diferença entre o julgamento das nações e o julgamento do trono branco? Uma pergunta boa, né, pastor Mauro? Boa, é porque existe alguns julgamentos nas escrituras, que são revelados pelas escrituras, que muitas pessoas acabam misturando os assuntos, né? E esse dia um irmão mesmo estava falando comigo ontem, que ele conversou com o pastor, e o pastor falou que o julgamento das nações, na verdade, quando Jesus separa as ovelhas dos bodes, que é o juízo final. Aí eu disse para ele, não, é porque ele misturou, né, os dois julgamentos. Na verdade, o julgamento das nações, Leandro, acontece logo após o arrebatamento da igreja, né? Antes que a igreja entre para a Nova Jerusalém, para ser recebida no casamento, porque a palavra casamento significa ser recebida em casa. Ela fica desposada, a noiva, depois que ela é recebida em casa, né? A noiva. Então, antes que a igreja entre para a Nova Jerusalém, para as bodas do Cordeiro, logo após o arrebatamento, acontece ainda nos ares, na porta da cidade santa. Acontece o juízo das nações, ou melhor, aí acontece o julgamento que é para entrega de galardões, que é chamado Tribunal de Cristo. Esse é um tipo de julgamento. Esse não é para julgar ninguém, pecados, nada, é para entregar os galardões para a igreja, que é quando, segundo as nossas obras, né? Aí depois, fundamentado lá em 1 Coríntios capítulo 3, fundamentado em Romanos capítulo 14 e assim por diante. Aí o julgamento das nações é o que está em Mateus 25. E também Joel capítulo 2, que é quando Jesus coloca os bodes à esquerda e as ovelhas à direita. Os bodes, eles vão ser lançados no lago de fogo junto com o anticristo e com o falso profeta. Enquanto que as ovelhas, elas entram para o milênio. Ok? Esse é o juízo das nações. Aí, no período de 75 dias, quando Jesus julga o anticristo e o falso profeta, as nações gentílicas e o remanescente de Israel que veio da grande tribulação. O juízo final acontece 1000 anos depois do milênio, que é o chamado trono branco. Trono branco porque, segundo Ezequiel capítulo 10, esse trono ele é confeccionado de uma safira branca rara, né? Inclusive, quando você compra uma caneta Montblanc, aquela caneta Montblanc, ela vem uma pedrinha pequena de safira branca, por isso que ela é tão cara, né? Custa 15 mil reais, 20 mil reais, uma caneta Montblanc por causa daquela pequena pedra de safira. E o trono de Deus é confeccionado, segundo Ezequiel capítulo 10, de uma safira branca. Por isso ele é o trono branco. Branco fala de justiça, fala de experiência, né? E de equidade. Certo, pastor. E a igreja vai estar onde nesse período do julgamento do trono branco? No período do trono branco, a igreja está na Nova Jerusalém e acontece que a igreja ela vai enviar 12 representantes para representar ela nesse julgamento. Por isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6 que nós havemos de julgar os anjos, porque a igreja, através dos 12 anciãos, que são 24 anciãos no livro do Apocalipse. 12 representam os tribos de Israel e 12 representantes da igreja, que são representantes dos 12 apóstolos. Esses participam da ceia das bodas, durante o milênio, representando a igreja, né, que acontece aqui na terra, e do juízo final, representando a igreja lá no juízo final. Tem gente que tem uma ideia que toda a igreja vai lá participar do juízo final, porque a Bíblia diz que viram-se tronos e se assentaram nele aqueles que têm o poder de julgar. São os que vão representar a igreja. Por exemplo, quando alguém é julgado num julgamento, quem representa o ministério público? O povo. Quem representa o povo? São os 7 jurados que são escolhidos. Né? Então, os 12 anciãos representam a igreja no juízo final. A igreja fica na Nova Jerusalém. Então, a igreja fica na Nova Jerusalém e esses 12 representantes, no caso, seria quem? A Bíblia relata alguma coisa? Os 12 representantes são os 12 apóstolos. E os outros 12 são os patriarcas de cada tribo de Israel. Muito bem. Pastor, a Vanessa está perguntando aqui. Pastor Mauro, a Bíblia diz... O que a Bíblia diz sobre a última trombeta? Explica o que seria essa trombeta, por gentileza. Então, a última trombeta, ela é... Tem muita gente que confunde ela com aquela última trombeta do livro do Apocalipse, mas são trombetas totalmente distintas. A última trombeta do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses
16, 17, é a própria voz de Jesus que vai chamar os mortos. Porque, por ocasião da ressurreição, da vinda de Jesus, os mortos ressuscitam primeiro. E quando eu comecei a ir na igreja, muitos anos atrás, né, eu ouvia falar assim, a igreja vai ouvir o toque da trombeta, a igreja vai ouvir o toque da trombeta, só que quem vai ouvir são os mortos. É como se fosse 2 batalhões de soldados, um dormindo e o outro vigilante, acordando. O que está vigilante, ele tem que estar atento, ele está acordado. O que está dormindo, se vier um perigo iminente, ou alguma coisa para se reunir o exército rápido, tem que se tocar uma trombeta. Então, para a reunião dos mortos, a trombeta vai ser tocada. Você pode ler aí João 5, 28 e 29, por favor? João 5, 28 e 29. É porque, Leandro, Oi? quando a Bíblia fala voz como que de trombeta, é a voz do Filho, de Jesus. Quando a Bíblia fala voz como muitas águas, é a voz do Pai, mas é o Filho que fala por ele. Certo. Pessoal que tiver dúvida, pode ir perguntando, a gente vai fazendo a pergunta para o pastor Mauro. Se sinta à vontade de perguntar sobre qualquer tipo de assunto, a gente vai fazer o máximo possível para passar para o pastor. Natanael, que está chegando aqui conosco, a Lúcia Gonçalves, Deus abençoe, Vitória, seja bem-vindo, todos vocês que estão aqui, o Eliezer, Gilmar, graça e paz a todos, sejam bem-vindos aqui no Amor do Calvário, seja um momento de reflexão e de estudo realmente da palavra. Bom, João 5, 28, o senhor falou, né? 28 e 29. Fala assim, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Nos túmulos, né, pastor Mauro? Tá falando aqui. Nos túmulos. Os que estiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que estiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Aqui ele está colocando as 2 ressurreições simultaneamente, mas uma acontece 1000 anos depois da outra, porque a segunda ressurreição são para aqueles que vão ressuscitar depois para ser julgado no trono branco. Os incrédulos, no caso, né? Os incrédulos. E observe que a voz de Jesus, a trombeta, é a voz de Jesus chamando os mortos. Somente os mortos vão ouvir a trombeta, o toque da trombeta. É porque o 27 fala, né? E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Quer dizer, aqui está bem claro que é a voz de Jesus, né? Então, são separados nesse caso aí, né? Então, isso, como que é, para resumir essa questão, são duas coisas distintas, no caso, né? O arrebatamento da igreja e a questão dos mortos, no caso, né? Os mortos, eles ressuscitam primeiro. Eles ressuscitam no primeiro, arrebatamento. sim. E aí depois os vivos vão ser arrebatados e vão encontrar os mortos nos ares. E aí entra um texto muito interessante, que as pessoas lêem ele corrido, eu gostaria até que as pessoas abrissem aí, quem tem um exemplar da Bíblia, que é um texto que tem um paralelo com esse daqui, tem um paralelo com esse, e tem um paralelo com 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, que é 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15. Olha esse versículo 52. Que interessante, ó. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aqui acontece o quê? Aqui não está falando que nós seremos arrebatados aqui no momento. Os mortos serão ressuscitados. Observe que é o texto lá do que nós lemos em João. E nós seremos transformados. Aqui já é o momento que a igreja já foi arrebatada e está aqui é um tempo... aqui seria o que o pastor João de Oliveira, que para mim foi o maior ensinador de escatologia que eu já ouvi, eu tive o privilégio de ouvir, ele ensinava o seguinte, ele usava uma linguagem de física, e ele dizia que isso daí, esse momento que a Bíblia diz, se utilizando do texto original, é um átomo. Ele dizia um átomo. Nesse átomo, a igreja será, o que é corruptível será
transformado de incorruptibilidade, e o que é mortal será transformado em imortalidade. É um tempo que nós não podemos nem imaginar. A nossa mente não consegue. Então, ele usava a expressão um átomo. Certo. Pastor, tem duas perguntas aqui, uma do pastor Jabes e depois a do Lucas, lá do Teofilando. Eu vou fazer do pastor Jabes primeiro, para o senhor explicar. O pastor Jabes está falando aqui que não entendeu sobre os 75 dias mencionados pelo pastor. O senhor poderia dar as referências? Eu creio que deve ser aquelas passagens de Daniel, né? Eu vou ler um texto aqui, e vou fazer um paralelo com Daniel, porque muita gente lê esse texto do capítulo 24 de Mateus e não entende o que Jesus está falando. Então vamos para o capítulo 24 de Mateus, para a gente entender uma coisa muito interessante aqui. O capítulo 24 de Mateus, ele é uma equação teológica, o texto que nós vamos ler, né? Porque o capítulo 24 de Mateus é muito abrangente. Então nós vamos ver uma equação teológica com o capítulo 12 do livro do profeta Daniel. No capítulo 24 de Mateus, diz assim, ó. No versículo 15, pastor Mauro. Deixa eu ver se é o 15. Vamos ler a partir do 15 para a gente entender melhor por que eu vou ter que ler Daniel. Quando, pois, virdes no lugar santo a abominação desoladora, que isso aqui é a imagem do anticristo, dentro do lugar santíssimo, Paulo fala isso lá em 2 Tessalonicenses, né? Então diz assim, ó, e Daniel cita lá no capítulo 9, ele diz assim, ó, quando, pois, virdes no lugar santo a abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no eirado, não desça, vai tirar as coisas de sua casa. Quem estiver no campo, tal. Aí, ao versículo 20. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Porque haverá uma grande tribulação. Olha que ele está falando da grande tribulação. Como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, que dias são esses? Nós vamos descobrir agora. Ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Tem gente pregando aí que esses dias são hoje. Eu vi um irmão pregando, vocês já repararam como está passando as coisas rápidas hoje? Os dias estão sendo abreviados. Mas não é nada disso, é porque hoje o ser humano arrumou mais coisa para fazer. Então ele nem vê passar o tempo. Mas quando a gente vai agora para o capítulo, você vê que Jesus está citando, no verso 15, o que citou o profeta Daniel. Então, para nós entender isso, nós temos que ler o que o profeta Daniel falou. Vamos para Daniel. Agora o pastor Jabes vai entender o que é os 75 dias. Daniel capítulo 12. Observe. Capítulo 12. Lá para o finalzinho vai dizer assim, ó. A partir do versículo 11, não é, pastor? 11. E desde o tempo em que o holocausto contínuo for tirado, por que o holocausto contínuo? Porque o anticristo vai profanar o templo, que é o que Jesus falou da abominação desoladora que Daniel está falando no capítulo 9, né? E estabelecida a abominação desoladora, ó, olha aqui o que Jesus falou lá, haverá 1.290 dias. Então, aqui é o primeiro ponto. Se a gente for falar de 3 anos e meio, que é a segunda metade da tribulação, não é 1.290, é 1.260. Porque a Bíblia ela usa 3 terminologias para 3 anos e meio. 42 meses, tempo, tempos e metade de um tempo, e 1.260 dias. Então aqui está sobrando 30. Versículo 12. Bem-aventurado é o que espera e chega aos 1.335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e estarás, no final dos dias te levantarás para receber a tua herança. Então, preste atenção aqui, ó. 1.335 dias. Menos 1.290 dá quanto? Matemática agora. 1.335 menos 1.290, 45. 45 Aí você dias. soma com os 30 que sobrou dos 3 anos e meio, que é 1.260. Você sobrou 30. São 75 dias que serão abreviados na grande tribulação para que os escolhidos sejam salvos. Porque senão ninguém conseguiria se salvar. E aí acontece que
Acontece que esses 75 dias vai ser utilizado justamente para se fazer o juízo das nações, o juízo do anticristo, o juízo do falso profeta e o juízo do remanescente de Israel e purificar a terra para estabelecer o milênio. O pastor já está até colocando aqui, ó, do capítulo 12, versículo 11, né? Os 3 anos e meio, 1.260 dias, né? No caso, até que você Isso. falou. Sobrou 30. Aqui sobrou 30, porque aqui fala, e haverá ainda 1.290 dias, né? Sobrou Quer dizer, 30. 1.260 para 1.290, 30. E aí depois ele fala, bem-aventurados que espere e chega até 1.335 dias, né? Já dá os 45 dias, ou seja, Sim. 45 mais os 30 dá os 75 dias. Acho que Isso. ficou respondido, pastor Jabes. Fechou. Obrigado pela cooperação e pela bênção. Espero ter ajudado aí, ou até mesmo o pastor está nos ajudando aqui nessa live, né? O Lucas, do Teofilando, ele está perguntando como o pastor entende o julgamento da serpente em Gênesis 3,14? Isso aí é um outro assunto muito mal explicado, né? Ali tem separar duas coisas. Primeiro, o versículo 14, porque ali acontece 3 sentenças, né? 4 sentenças. Primeiro, ele dá a sentença para o homem, que o homem deveria agora trabalhar com cardos e espinhos, né? Com suor, com fadiga. Para a mulher, ele aumenta as dores de parto dela, que ela já tinha dores de parto. Lá diz assim, aumentarei de sobremodo as tuas dores. Você não pode multiplicar 0 por 0. Já tinha um pouco. Né? E depois ele dá o castigo para a serpente animal, rastejará sobre o teu ventre. A serpente animal, isso não cumpriu ainda, isso vai cumprir só no milênio. E depois ele dá o castigo para a antiga serpente, que aí já é o dragão do capítulo 12 de Apocalipse. Que é o próprio Satanás, né? Agora, o castigo da serpente animal, tem gente que está falando aí que já aconteceu, né? Por acaso você já viu, Leandro, uma serpente comer pó? Não. Serpente não come pó. Serpente come roedores, pequenos animais, filhotes de passarinho, peixes. Então vamos ler um texto aqui. Isaías capítulo 66, que aqui vai falar sobre o milênio, né? Certo. Isaías 66. Acho que é o versículo 25, vamos conferir aqui. Isso. 66, 25. Diz assim, ó. Não é o 25 não, pastor Mauro. Vai até o 24. É 65, 25. Falei 66, né? 65, 25. Uhum. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos. O leão comerá palha como o boi. Observe que quem muda a natureza aqui é o leão, não o boi, porque o boi já come palha. E pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isso aqui significa que a gente fazendo um paralelo com 1 Coríntios 12, 39, é a plenitude do Espírito derramado sobre toda a carne no milênio, que começou em partes lá em Atos capítulo 2, e essa plenitude ela cumpre no milênio a influência do Espírito sobre toda a carne. 1 Coríntios 12, 39 diz que uma é a carne dos homens, outra é a carne das aves. Nem toda a carne é a mesma carne, Paulo diz. Mas uma é a carne dos homens, outra é a carne das aves, outra é a carne dos animais e outra é a carne dos peixes. Então, o derramamento do Espírito sobre toda a carne faz com que a serpente agora ela não coma mais pequenos roedores, ela vai comer pó. Como está aqui no milênio. Isaías 65, 25. Só retificando, né? O lobo e o cordeiro pastarão juntos e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Acho que está claro aqui. É literal, aí. Eu acho que está clara essa passagem, mas se você tiver alguma dúvida com relação a isso, sinta-se à vontade em colocar aí nos comentários. O Fernando está colocando aqui, pastor Mauro,
o pó seria dos pecados do sofrimento da humanidade? Não, não, não. Isso aí é outra interpretação totalmente equivocada, tem essa interpretação realmente, mas ela não resiste ao crivo da Bíblia. Vamos ler 1 Coríntios 15, 39, Leandro. A Vanessa está até colocando aqui também. A serpente se arrastando sobre o pó tem algum significado essa relação? Aí ele está é um significado de submissão, de subjugado, né? Certo. É quando Jesus destronou, segundo o que está escrito em Colossenses, quando ele morre na cruz e depois ele ressuscita, ele destrona e ele expõe publicamente os principados e as potestades. Quer dizer, Satanás agora é subjugado pela morte de Jesus, né? Amém. 1 Coríntios 15, 39. Tá, 1 Coríntios 15, 39, diz assim, ó. 15. Olha que texto interessante. Porque tem muita gente que fala que já está acontecendo derramamento do Espírito sobre toda a carne, né? Só que isso só acontece no milênio. Isso aí começou lá no dia de Pentecoste, em parte, quando Pedro vai até citar Joel, né? Só que ele vai usar a palavra do meu espírito e Joel usa a palavra o meu espírito. Ou é o artigo definido. Pedro está falando só parte, quando ele fala do meu espírito. Então tá aqui, ó. Verso 39. Nem toda carne é a mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra é a carne das aves e outra é a carne dos peixes. Então o derramamento do Espírito sobre toda a carne precisa atingir todos os animais, todos os peixes, todos os répteis, e aí a serpente, mas ela vai comer pó e ela vai sobreviver, claro, o pó está cheio de nutrientes, né? É verdade. O Lucas até está falando aqui, muito boa resposta, glória a Deus, né? Eu que agradeço, Lucas, a sua participação aqui conosco, sinta-se à vontade. E seu canal, eu tenho falado sempre aqui, esse é uma benção. Ele só colocou aqui, pastor, e sobre o rastejar, tem alguma coisa a ver essa questão? É questão de submissão, no caso, né? Tem muitas conjecturas sobre. É por isso que Jesus fala lá, né? Pisarão escorpiões, serpentes e escorpiões, né? Porque ela vai estar submissa ao nome de Jesus, por isso que ela rasteja. Existem muitas conjecturas dentro do judaísmo, existem os midrashim, que são os contos orais do judeu. Eles dizem que a serpente tinha pernas, outros dizem que ela tinha até asa, né? Mas isso aí não dá para se confirmar na Bíblia, são tradições orais do judaísmo. Então eles falam que ela passa a arrastar porque ela tinha pé, né? Mas na verdade nós entendemos aí que isso daí é um sentido figurado. O pastor, a Vanessa está perguntando aqui, pastor, explica, Deus entregou todos os reinos para o diabo, o reino animal, vegetal, menos mineral? Como é que é isso aí, pastor Mauro? Agora foi forte o negócio, hein? Não é que ele entregou, quem entregou não foi Deus, foi o homem. Quando o homem pecou, estava na mão do homem isso daí, que Deus colocou na mão dele. Tanto é que tinha lá no Éden os 4 braços dos rios lá, Gion, Pison, né? E Tigre e Eufrates, só existe 2 hoje, que é o Tigre e o Eufrates. O Pison e o Quizon, eles cortavam, o Pison cortava a Armênia, que é onde tinha lá o ouro de Avilá, que era um ouro especial, né? E o outro cortava o que é a Etiópia hoje, esses rios não existem mais. E o homem tinha todo o controle sobre os animais e os minerais. Quando o homem peca, isso é entregue na mão de Satanás, né? Porque ele fala para Jesus na tentação, te darei tudo isso daqui se prostrado me adorares, porque a mim foi entregue. Ok? Mas o reino vegetal, os reinos, os minerais, Deus não entregou. Porque ele fala, minha é a prata e meu é o ouro. Então é por isso que fala tanto sobre a questão da prata e do ouro, no caso, né? Exatamente. Não está na mão. É porque isso daí Deus não deixou na mão de Satanás, porque quando ele falou para Jesus, se prostrares, eu tudo te darei, os reinos do mundo que a mim foi entregue, ele estava mentindo. Porque, na verdade, o dono de tudo é Deus, né? Mas o reino mineral não foi entregue para ele. Deus não deixou ele usufruir esses reinos.
Isso é muito profundo, hein? Pastor Mauro, o Fernando está colocando aqui, Gênesis 3:2 diz, né? Do fruto da árvore do jardim comeremos. É possível afirmar que a humanidade comia do fruto da vida eterna? Antes da queda, É eu o, acho que ele está querendo dizer antes da queda, né? não, o fruto da vida, o fruto da árvore da vida, o homem comia. Uhum. Ele só não pôde comer depois quando ele caiu. Porque o que mantinha ele vivo eternamente era o fruto da vida. Uhum. Agora, quando ele caiu, Deus faz uma reunião convencional e diz assim: o homem agora é como um de nós. Né? Vamos descer lá e ele tira a árvore da vida, porque se o homem comesse a árvore da vida em pecado, ele viveria eternamente em pecado. E esse texto aí é muito interessante, eu quero até abrir lá, Leandro, em Gênesis 3. Gênesis 3. Tem muita gente que lê esse texto aqui, mas não percebe algumas coisas. Você quer ver? Gênesis capítulo 3 é o versículo 2 que ele está falando, né? Isso. Aqui, ó, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta, o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim, a primeira coisa, por que a serpente ela é mais astuta do que todos os outros animais? Por quê? Os irmãos nunca pensaram nisso? Uma boa pergunta, hein? Porque a serpente, Leandro, ela tinha capacidade de trafegar entre os animais selvagens e entre os animais domésticos. Ok? Os outros animais não. Os selvagens ficavam lá na selva e os domésticos próximo à casa. Ela tinha capacidade tanto de trafegar entre o gato, perto do cachorro, perto das galinhas, e os animais lá do campo também, da floresta. Os animais selváticos. Então, por isso ela era mais astuta. Ela tinha livre acesso tanto em qualquer espécie de animal. Por isso ela era o mais astuto. E aí, ó, aí vai perguntar, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Verso 2. Respondeu a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele. Primeiro, aqui ela já mentiu. Com certeza. Então, quer dizer, ela está praticamente caída antes da queda. Porque a árvore que está no... É verdade, pastor Mauro, é verdade isso, né? A árvore que está... Porque mentira é pecado, transgrediu a lei de Deus. A árvore que está no meio do jardim não é a árvore que não era para comer. É a árvore da vida que está no meio do jardim, né? Então, a outra está do lado dela. A do conhecimento do bem e do mal está do lado. Aí ela disse, ó, a árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem tocareis. Aqui ela está acrescentando a palavra que Deus não disse. Porque Deus não falou para não tocar, ele disse para não comer. Aqui é o primeiro acréscimo das escrituras que acontece na história. Pessoas que falam que está na Bíblia e não está. Porque Deus não falou não tocareis, não comereis. Então quer dizer, aqui, ó, ela está mentindo, acrescentando aquilo que a palavra de Deus não diz, né? E ela está caída antes da queda. Ela já mentiu. Meu Deus do céu. Que coisa profunda. Eu espero que o Fernando entendeu. Fernando, se você entendeu, dá um ok para nós aí, para a gente ir prosseguindo aqui. Se não entendeu, pode perguntar novamente o que ficou na dúvida, que o pastor Mauro responde novamente. Está chegando outra pergunta aqui, pastor Mauro. Hoje a Vanessa está mandando pergunta até aqui. Eu acho que ela está com saudade de fazer tanta pergunta, viu? Pastor, fala sobre o homem e a mulher ter sido criados juntos. Aproveita e já explica isso daí, que é bênção. O homem e a mulher, eles foram criados juntos. Eles não foram criados separadamente. A mulher foi formada depois do homem. Ok? Tem até um comentário aí da árvore da vida, né? Mas a mulher, quando o homem foi formado, feito, é só ler os textos que você vai ver que os dois, voltando ao capítulo 2 do Gênesis, né? Porque a Bíblia ela não está em ordem cronológica, em muitos pedaços da Bíblia, vou usar esse termo, ela está em anacrologia, textos fora de ordem cronológica. Então, o que a Bíblia mostra, Leandro, ela vem trazendo uma síntese, né? Uma epígrafe. Até o capítulo 3, ela traz uma epígrafe dos acontecimentos. Depois, vai dando detalhes.
Primeiro ela traz uma epígrafe. Certo. Depois, igual em Apocalipse. O livro do Apocalipse, pouca gente sabe que os assuntos do Apocalipse é até o capítulo 13 só. A partir do 14 até o 22, são complementos apenas dos outros assuntos que já estão até o capítulo 13. Entendi. Então, aqui, no capítulo 2, quando Deus vai criar o homem e a mulher, Deus forma um jardim, né? Planta um jardim no Éden, porque o Éden não é o jardim é uma coisa, o Éden é outro. E no capítulo 2, versículo 7, né? Que ele fala, então formou, né? Então, formou Deus o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Muito bem. Até aqui, então, dá uma impressão de que ele, na verdade, só tinha feito o homem, né? A impressão que você lê o texto, por isso você tem que ler com atenção. Mas, quando você vai para o versículo 18, ó, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que seja idônea. Da terra formou, pois, o Senhor, Deus, todos os animais do céu, as aves. Agora observe. Trouxe ao homem para ver como lhe chamaria. Tudo que o homem chamou, todo ser vivente, isso foi o seu nome. Assim, o homem deu nome a todos os animais domésticos, as aves do céu, os animais do campo. Mas para o homem não se achava uma ajudadora idônea. O que Deus fez? Você vai cuidar dos animais e vai dar nomes, as nomenclaturas. E observe esses animais passando. Agora eu estou parafraseando. Os animais vão passando diante dele, ele vai vendo a girafa, né, o casal, ele vê o tigre com a tigresa, ele vê o cavalo passando com a égua, né? Ele vê o gato com a gata, o leão com a leoa. E desses animais que ele está olhando, ele não achou ninguém. Olha o que a Bíblia diz, ó. Olha o que o texto diz no capítulo 2, versículo 19. Da terra formou os animais, trouxe ao homem para ver como lhe chamaria. Tudo que o homem chamou de todo ser vivente foi o seu nome. Assim o homem deu nome aos animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava uma ajudadora idônea. Quer dizer, quando ele olhou na girafa, quando ele olhou na leoa, ele percebeu que existia uma anomalia, se ele quisesse um daqueles animais para ser companheiro dele. Porque não dava certo. Aí está combatendo aqui também uma refutação à zoofilia, né? Agora, olha o versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomara, formou a mulher e trouxe ao homem. Então disse o homem, esta agora... Por que esta agora? Porque os animais não serviam. É verdade. Ele já tinha visto os animais passar, as fêmeas, mas nenhuma serviu. Aí ele diz, essa agora serve. Esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Então aqui tem um segredo. Cristo, Leandro, ele era um mistério oculto em Deus, no Pai. Antes da formação de todas as coisas, e antes dele vir nascer aqui como homem, ele habitava no Pai, dentro do Pai. É o mistério de Deus. A igreja é o mistério que estava oculto dentro de Cristo. Quando se introduz aquela lança nele na cruz, do lado direito, e fura do seu lado, aqui justamente onde está a costela, saiu água e saiu sangue. Água tipificando a vida humana. Sangue tipificando a vida humana. Água tipificando a vida divina. Então, a igreja nasce de dentro de Jesus. Paulo vai confirmar isso em Efésios, quando ele fala do mistério oculto. E aí a mulher era o mistério oculto que estava dentro do homem. Então o homem nasce da mulher, mas a mulher também nasceu do homem. Então a mulher já foi criada dentro do homem. Ela já estava dentro do homem. Ela apenas foi formada, depois sendo tirada de dentro do homem. Os dois foram criados juntos. O pastor, para ficar até mais claro, eu acho que essa passagem que o senhor está explicando,
em Gênesis capítulo 1, versículo Eu 27, ia ler esse fala, texto aí. fala, Que criou aí vai Deus, falar, criou Deus, isso. isso, criou Deus, Pode ler aí. pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, Deus Os criou junto. criou. Os criou. Agora, E em Gênesis 2, 7, não é o verbo criar, é o é verbo formar. formar. Então, em Gênesis 1, 27, o homem e a mulher foram criados juntos. Isso. E em Gênesis 2, 7, o homem foi formado primeiro que a mulher. Eu costumo Isso. dizer que, até para entender isso, quando você vai fazer uma construção, você não chega lá no terreno e já faz de uma vez. Primeiro você faz a planta, né? Você cria a planta e depois você forma a sua casa, você faz a construção que tem que fazer. Então, Deus criou o homem e a mulher juntos, mas formou o homem primeiro. Eu acho que é isso, né? E aí tem outro detalhe, é exatamente isso aí. Eu até li esse texto que você leu. Tem outro detalhe, quando a Bíblia Deus diz que Deus os criou, a sua imagem e semelhança os criou, aqui tem um segredo muito interessante. Porque semelhança está falando de questões de caráter, né? Questões de comportamento. Agora, quando fala imagem, você não consegue tirar um xerox, fazer uma imagem de uma coisa que já não existe. Sim. Para você criar uma imagem, você precisa criar um xerox, é um xerox, a partir de alguma coisa que já existe. Verdade. Meu Ok? Deus. Então, Profundo, hein, pastor? esse modelo que foi criado do homem, por isso que fala imagem, ele é um modelo já fundamentado isso antecipadamente, né, antes da fundação do mundo, no corpo de Jesus que nasceria depois. Meu Deus. Isso aí Paulo vai falar sobre isso. Amém. Vai em Grande Colossenses. abraço para o nosso amado irmão Jean. Pastor Adonias, que esteve aí em Colina, pastor Mauro, está aqui acompanhando a live também. Maravilha. Paz do Senhor, pastor. Um abraço, Deus paz do Senhor. Nosso querido pastor Adonias. A Vanessa está colocando aqui, até porque Deus não tem uma imagem formada, pois ele é espírito. O modelo foi Cristo. Foi Cristo. Isso. Por isso que fala... Só um minutinho, Leandro, só para mim não perder o raciocínio, porque quando a Bíblia fala primeiro Adão, né? A Bíblia nunca fala segundo Adão. Tem gente que prega segundo Adão, mas isso não existe na Bíblia. A Bíblia fala primeiro Adão e último Adão. Primeiro homem, segundo homem. Mas segundo Adão não existe. Paulo fala lá em Coríntios. E quando ele fala segundo Adão, primeiro Adão e segundo Adão, é exatamente porque o primeiro ele era celestial, o primeiro é terreno, o segundo celestial. É porque Jesus Adão foi o primeiro homem que nasceu sem precisar ter nenhum relacionamento entre um homem e uma mulher. E Jesus foi o último. Meu Deus. Isso fala primeiro e último Adão. Muitas vezes as pessoas falam, né, o segundo Adão, mas aqui em 1 Coríntios 15, versículo 45, diz: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, não está falando o segundo, fala o último Adão, porém é espírito vivificante. De segundo para último tem uma grande diferença, até porque é isso aí. Adão foi o primeiro homem que foi criado, né, por Deus, sem concepção, homem e mulher, né, pastor Mal? Isso. E Jesus Cristo foi o último. Foi o último. Até porque, Leandro, a palavra Adão do hebraico, Adão, aquele que é vermelho como a terra, né? Ela serve tanto para nomenclatura, para nome, como também para gênero. Certo. Se tiver mais perguntas, por favor, pode colocar aqui na nossa live, que nós vamos fazer as perguntas para o pastor Mauro. Hoje é dia da sabatina, né? O pastor Adonias está mandando um abraço para o senhor aí em Colina. Deus abençoe. Pastor Mauro, vou aproveitar, não fazem pergunta, eu vou fazer. Por que Deus mandou Elias na casa da viúva de Sarepta? Tem uma profundidade nesse assunto aí, não tem? Na casa da viúva de Sarepta? Da viúva. Questão do seu esposo e tudo mais? Isso daí é o seguinte. Você está falando do azeite e da farinha? Isso. Porque aquela mulher, ela estava inserida no código de Hammurabi.
vem lá de antes de Abraão, que é dos sumérios. E Abraão, como ele era um sumério, né? Ele também, na Babilônia, a Suméria era na Babilônia. Ele também ainda praticava, né? Ele ainda praticava leis do Código de Hammurabi. Então, o Código de Hammurabi, ele dizia o seguinte: se você deve para alguém e esse alguém não consegue pagar, você leva os filhos para ser escravo. Agora, dá uma impressão quando ele manda aquela mulher pedir vasilhas, né, emprestadas, e aí depois ele fala assim: agora você pode, faz um bolo para mim e tal, né, primeiro, e eu vou comer esse bolo, depois agora vai lá e pede vasilhas e tal. Nunca faltou, e o azeite foi vertendo, e quando acabou as vasilhas, acabou o azeite. Agora vende, paga a tua dívida e vive com o resto. Uhum. Dá a impressão que Deus ele dá o aval se você ficar fazendo dívidas, né? Mas é isso. Entretanto, quando você vai entender o pano de fundo, né, e dar uma olhada mais sistemática nas escrituras, o nome dessa mulher, o nome do marido dessa mulher era Obadias, né? Ele chamava Obadias. Tá e no na tempo Bíblia, de fome, tá na Bíblia isso daí, né? Está na Bíblia, está no livro dos Reis. No tempo de fome, de 3 anos e meio de fome, perplexidade, caos e escassez, ficou 3 anos e meio sob a palavra de Elias que não choveria, e Jezabel querendo matar os profetas. Então, Elias vai pegar 100 profetas e vai esconder numa caverna, num buraco, né, numa cova. Agora você imagina, um tempo que não tinha pão, não tinha dinheiro para se comprar, ele ficou 3 anos e meio sustentando a pão e água todos os dias, 100 profetas. Por isso ele contraiu essa dívida. Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus devia para o marido daquela mulher. Tanto é que ela fala: tu sabes que o meu marido era um homem temente a Deus, né? Então Deus pagou a dívida daquela mulher. Na verdade, só os irmãos lerem lá o livro dos Reis ali, quando fala da fome, momento que Elias ora, né, para que não houvesse chuva. Depois ele ora, vem chuva, né? Enfim, ali está a história desse homem chamado Obadias. Fernando está colocando aqui 2 Reis, capítulo 4. Isso, por aí. É provável que seja isso aí mesmo. Bom, deixa eu conferir aqui. 2 Reis, capítulo 4, quando fala de Eliseu, né? Aqui está falando de Eliseu, né? Exatamente. Eliseu. Essa passagem de Eliseu. Eu falei da viúva de Sarepta, mas não é a viúva de Sarepta. Não, essa passagem. É porque o acontecimento aconteceu nos dias de Elias. Quando Obadias cuidou dos profetas, eram os dias de Elias. Mas quem veio visitar essa viúva foi o profeta Eliseu. A viúva de Sarepta é outra, é aquela lá dos gravetos, né, que ela faz um bolo para o profeta Elias primeiro. Esse aqui é o profeta Eliseu. Era justamente nesse sentido aí. Tá. Então, no caso aqui, foi essa mulher que ele foi lá para... Vou ler o versículo 1 aqui. Ó, o versículo 1. Ora, dentre as mulheres dos filhos dos profetas, né, porque na Israel tinha uma escola de profeta, foi fundada pelo profeta Samuel, e que Eliseu acabou depois dando continuidade, né? Que é onde se ensinava os profetas. E aqui diz assim: olha, uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas clamou Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia o Senhor. É isso aí mesmo. Obrigado, Fernando, pela ajuda aí. É isso aí mesmo. A gente vai... Obadias. Pois até a gente ver se eu encontro esse versículo para poder passar para os irmãos que fala do Obadias mesmo, do nome dele. É só voltar no primeiro livro dos Reis. Enquanto você vai falando aqui, eu vou procurando aqui. Se os irmãos tiverem mais perguntas, vamos aproveitar. A gente ainda tem um tempinho para poder perguntar para o pastor Mauro sobre qualquer assunto relacionado à Escritura. Importante a gente tirar esse tempo para estudo, anota aí. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, depois podem nos passar no direct, que a gente vai estar passando para o pastor Mauro, assunto que talvez você não entendeu, ou alguma coisa que ficou passada, que você não lembrou de perguntar. Sinta-se à vontade de perguntar. Aqui no canal Amor do Calvário, a gente tem essa facilidade de ter o pastor Mauro sempre nas segundas-feiras para nos
nos ajudar, ou até mesmo assuntos que às vezes a gente é mal interpretado, e o pastor Mauro, como tem uma facilidade grande com os originais, ele pode nos ajudar nessa questão desses textos. Outra questão muito importante é que a Bíblia, sem o assunto, sem o estudo sistemático, ela fica um pouco fora de base. Então, assim, você precisa ter, com a teologia sistemática, você agrupa os assuntos e aí fica mais fácil de ter um entendimento daquilo que Deus realmente quer falar. A Michelle está perguntando aqui, gostaria de saber Leandro, mais sobre... Oi. 1 Reis 18, só para ratificar, 1 Reis 18, o versículo... Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, é que narra a história de Obadias, né? Versículo 5. E disse Acabe a Obadias: vai pela terra de todas as fontes de água e todos os rios. No versículo 4, ó. Sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas, Obadias tomou e escondeu 50 numa cova e 50 noutra, e sustentou com pão e água. Muito bom, muito bom. É esse Primeiro Reis mesmo. 4, 18. A Michelle está perguntando aqui, gostaria de saber mais sobre a escola de profetas, o que aprendiam. Precisava ser de alguma linhagem específica, pastor Mauro? Precisava ser levita, né? A escola de profetas é o seguinte, ela não era para ensinar ninguém a ser profeta. Porque profeta, ele não precisa ser ensinado para ser profeta. Porque ele é chamado, vocacionado. O que se ensinava é para ele exercer o ofício de profeta. É igual um obreiro hoje. Tem obreiro que fala, não, eu não vou me sujeitar a ninguém, eu não preciso que ninguém me ensine, eu não preciso estar debaixo da orientação de ninguém, porque eu fui chamado por Deus. Eu sou vocacionado por Deus. Ele é vocacionado, Deus faz, mas quem confirma isso é o homem. Então ele precisa entrar na escola para aprender a desenvolver o ofício. Ele foi chamado. Agora ele precisa cavar o poço. É verdade. O pastor Adonis colocou assim, eu vejo esse texto também, o princípio de Deus sendo estabelecido a respeito das primícias. É verdade, né, pastor Mauro? Querendo ou não, aquele homem plantou, né? Ele ofertou lá para os profetas, sustentou aqueles homens, né? Aqueles 100 homens, e Deus depois supriu todas as necessidades que aquela mulher tinha. Né? Aí já é um assunto um pouco mais simbólico, né? No sentido de que a lei da semeadura, no caso. Aí exato. Você planta e colhe. Sim. Agora, é o sentido que a semente... É por isso naquele outro caso da viúva de Sarepta, ela só tinha um pouquinho de farinha e ela fez o bolo para ele primeiro, porque ela é uma semente. A semente não é para comer, é para plantar. Era justamente sobre isso que eu queria tocar com relação à viúva de Sarepta. Eram essas duas perguntas, aquela da viúva e essa da mulher de Eliseu, de 2 Reis, capítulo 4, que o senhor já entrou nesse meio aí, né? Tanto uma quanto a outra também tem o princípio da semeadura. Né? Da semeadura, de plantar Leandro, inclusive, para colher depois. Inclusive, quando a gente fala de primícias na Bíblia, quando você ouvir falar primícias na Bíblia, 1%. Dízimo, 10%. Né? Certo. Primícia, 1%. 144 mil são primícias compradas da terra. É 1% que vai ser tirado da nação de Israel para se tirar o DNA da nação, né? Para fazer uma nação pura. Mas quando a gente olha para a Bíblia, né, a gente vai perceber a Bíblia está interligada. A Bíblia não está, embora ela não esteja sistematizada, precisa a teologia sistemática sistematizar os assuntos, mas ela está interligada. A Bíblia, por isso que ela vai abrindo vertentes, ela está ligada com um assunto aqui, outro assunto ali, porque houve uma mente mestre que trabalhou para que essa escritura chegasse na nossa mão. Por isso que ela é inerrante. Né? Amém. Pastor Mauro, se alguém tiver mais alguma pergunta a fazer, a gente faz para o pastor. Enquanto isso, ainda a gente tem um tempinho aqui. Eu vou tirar esse tempinho para pedir para o pastor Mauro explicar
o que seriam os evangelhos sinóticos, que às vezes as pessoas perguntam isso para mim. Eu queria que o pastor explicasse sobre essa questão, o que são esses evangelhos e qual a diferença dos sinóticos para o evangelho de João, né? Eu já estou respondendo, mas tudo bem. Não, os evangelhos sinóticos, o primeiro evangelista que escreve é o evangelista Marcos, né? Os outros vão beber na fonte dele. Sinótico significa que os três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, trataram dos mesmos assuntos. Só que Marcos escreve primeiro, ele escreve para os romanos. Pode ver que quando ele vai falar de dinheiro, ele fala denário, moeda romana. Lucas, quando fala de dinheiro, fala sobre dracma, moeda grega, porque ele escreve para os gregos, até porque ele era grego. Né? E Mateus escreve para os judeus, Lucas para os gregos. Agora, João, ele vem com uma linguagem mais simples e ele escreve de modo universal. Embora o evangelho que escreveu João é conhecido como o evangelho das águas, porque ele vai tratar de águas em quase todos os capítulos. Lá ele vai falar que Jesus vai falar, eu sou a água da vida, né? Ele vai falar sobre Caná da Galileia, no capítulo 4, quando Jesus faz água transformar em vinho. No capítulo 5, ele fala que ele é a água da vida. No 13, ele põe água numa bacia e lava os pés dos discípulos. E ele vai falando sobre águas, por isso é conhecido como Evangelho das Águas. Eu sou a água da vida, entendeu? Pastor Mauro, com relação à questão das escrituras em si, em alguns assuntos ainda a gente hoje percebe que talvez tem até mau entendimento, até mesmo por realmente não conhecer o texto ou não estar adaptado à questão da teologia sistemática, né? De agrupar os textos, né? Eu queria que o senhor até desse uma explicação um pouco mais clara assim, com relação a um assunto que até muitos se falam aí, Calvino cria assim, né, que o Miguel era Jesus. Teria como o senhor dar uma explicada sobre esse assunto? Que, na verdade, quando fala de Cristo no Antigo Testamento, está falando de uma cristofania, de uma aparência de Jesus, mas como Jesus é criador, ele não pode ser criatura, como o senhor já explicou isso há alguns dias aqui. Mas, de uma maneira mais clara ou sistemática, o senhor poderia falar um pouco sobre esse assunto? Eu vou só dar um pause na live. A gente vai sair para poder voltar depois para terminar, tá? Aí o senhor explica. O Fernando está colocando aqui, pastor, é possível falar sobre Apocalipse 14:4? É possível. Então já deixa anotado aí que o senhor já fala sobre isso. Eu peço para vocês voltarem novamente, porque a gente vai ter que sair, que tem 1 minuto e 20 de live aqui. Eu vou sair e vou retornar para a gente terminar a nossa live de perguntas e respostas hoje. Então tem essa pergunta de Apocalipse 14:4 e essa questão de Miguel, que eu creio que é muito importante o pastor Mauro explicar sobre as aparições de Jesus no Antigo Testamento. Já estou voltando, daqui a pouco a gente volta.